Começando então com a pauta do dia, o presidente Lula disse ontem que os privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Com a lei que isenta de pagar imposto de renda da pessoa física que ganha até R$5.000 por mês, segundo a fala do presidente. Lula deu a declaração durante pronunciamento em rede nacional em que reforçou o discurso de nós contra eles. Em um discurso de 6 minutos, o petista afirmou que a medida vai gerar mais poder de compra e fará a economia gerar. Aspas para Lula. Com zero de imposto de renda, uma pessoa com salário de R$4.800 pode fazer uma economia de R$4.000 em um ano. É quase um 14º salário, fecha aspas. Lula ainda criticou privilégios da elite e disse que, com a nova lei, os brasileiros terão dinheiro extra para viajar, quitar dívidas ou comprar uma televisão maior para assistir à Copa do Mundo. E compra essa TV maior, sim, para ver o resultado das eleições de outubro de 2026, que você vai ter esse dinheiro muito bem investido. Mas, Luiz Arthur, começo contigo. De novo, pela minha observação, e posso estar errado, o governo está fazendo uma política fiscal expansionista, está soltando 28 bilhões de reais na economia. Isso vai puxar o aumento da demanda. E um aumento da demanda, se não tiver acompanhamento da oferta, puxa a inflação para cima. E aí teremos que ver o Banco Central do Gabriel Galípolo mantendo a taxa Selic elevada para contrapor, através de uma política monetária restritiva, uma política fiscal expansiva. Seria o governo acelera a motocicleta com essa mão, o Banco Central breca a motocicleta com a outra mão, o governo puxa a economia dando anabolizantes, o Banco Central freia a economia para evitar os efeitos secundários desse anabolizante, a motocicleta vai ter o motor estourado, mas não vai sair do lugar. Estou errado. Ricardo, quando o presidente coloca nós contra eles, ele continua tentando enganar as pessoas que têm baixa renda e baixa educação, conteúdo, tentando mostrar que ele defende as pessoas porque deu mais dinheiro para gastar. E não está errado, eu concordo com Luiz Arthur. Se você tirasse imposto de renda, mas teria que tirar também imposto ao consumo, já que você vai gravar pessoas que, segundo o governo, disse que não pagam imposto de renda, o que é mentira. Eu sou empresário, eu pago imposto de renda através da empresa, além da pessoa física. Mas você acha que continua colando esse discurso de nós contra eles? O povo mesmo com baixa educação, com baixa qualidade cognitiva e baixa renda, continua acreditando nisso? Olha, Segre, essa é uma pergunta que vai valer a eleição de 2026, porque toda aposta que a esquerda está fazendo, que o governo Lula está fazendo, é o nós contra eles novamente. Porque é exatamente o discurso do Lula de todos os tempos, tentar dividir a sociedade, falar para um público específico, fazer com que a economia tente crescer através do consumo, lembrando que as famílias brasileiras já estão extremamente endividadas. Lembrando que se essa bomba estourar antes da eleição, ele perde a eleição. Se ela estourar depois da eleição, ele tem chance de ganhar a eleição. Então, junto com essa redução do imposto de renda que ele anunciou com pompa e circunstância em cadeia nacional agora, tentando colher já início de uma pré-campanha, porque ele já anunciou que é candidato à reeleição, então tentando falar para esse público dele que tem menos acesso à informação, eu te digo que cola sim. A gente já vê muita gente na sociedade falando que foi muito bacana a redução, e eu, assim como o Luiz também, concordo com a redução de impostos, e quanto mais impostos tem que reduzir. Essa conta não pode ficar para o empresário, que, como você disse, e é o meu caso também, sou empresário, já pago impostos na empresa, também pago na pessoa física e todos nós pagamos no consumo. Então a gente nós vamos pagar mais impostos, ao aumento de carga tributária para um lado. O Lula em nenhum momento falou daquele 1% do alto funcionalismo público que está dando roubo de 20 bilhões de reais no Brasil. Procuradores, desembargadores, altos funcionários do Poder Executivo, que é esse alto funcionalismo mesmo que está arrombando literalmente o Brasil. Mas esse discurso do PT, esse discurso do governo Lula é a aposta dele. A redução do imposto de renda, mas o fim da 6 por 1,
da jornada 6x1, que vai voltar à pauta, e a zero transporte no Brasil, diminuir a tarifa de transporte, tentar zerar no discurso, vão ser, na minha opinião, Segré, as 3 principais bandeiras que o Lula vai tentar colocar nesse público, que tem menos acesso à informação, que às vezes fica apenas no recorte, que acaba recebendo uma informação ali menos apurada e que tendenciosamente já é o público do PT. Ele está dobrando a aposta com o nosso dinheiro. Participantes da segunda marcha das mulheres negras por reparação e bem viver, realizado no dia 25 de novembro em Brasília, relataram ter sido alojadas em um espaço destinado a cavalos na Granja do Torto, na capital federal. O grupo, que veio de Santa Catarina, denunciou a situação em vídeos nas redes sociais, classificando o ocorrido como violência simbólica. Em um comunicado oficial, o Comitê Nacional da Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver reconheceu os relatos, expressou solidariedade e ressaltou que não se deve, abre aspas, reduzir o evento a esse espaço lamentável. Se isso não é uma narrativa do canhoto, me diga qual é a narrativa. Porque eu fico me perguntando, se isso fosse no governo Bolsonaro, todo mundo estaria reclamando, teria ONG fazendo greve de fome por maltrato às pessoas de cor, mas o Lula pode tudo, a esquerda pode tudo, e eu estou cansado desse passapano da esquerda poder tudo, e qualquer coisa que não seja de esquerda é pau, e pau, e pau, e pau. Ricardo Holtz, qual foi aí a questão? Tenta nos explicar, da tua opinião, o que aconteceu e por que ninguém fala nada. Segré, ninguém fala nada porque é o Lula, porque foi um evento realizado em Brasília pelo governo Lula, e para o governo Lula a esquerda passa todos os panos possíveis e aceitáveis. E aí está um erro, porque aí eu acho que a galera que é de centro-direita, que é de direita, tem que se organizar, porque olha só, o mais interessante do absurdo desta notícia de colocar mulheres negras, qualquer pessoa que fosse, mas em especial o movimento que foi a Brasília, numa marcha das mulheres negras para dormir num estábulo, é que foi a delegação de Santa Catarina, um estado onde o Lula quase não tem voto. Lá, 80% do voto é da direita. Então, não sei se isso foi proposital, se foi uma grande coincidência, e o porquê que nós não estamos vendo nenhum movimento de defesa dos negros, das mulheres negras, da sociedade de maneira geral, juridicamente se organizando, porque para mim isso foi uma ofensa direta, não tem erro de funcionário, porque foi organizado o estábulo, os vídeos deixam claro que o lugar foi preparado para receber as pessoas, para as pessoas dormirem em um estábulo. É absurdo. A gente está num nível de passação de pano para o governo do Lula, que ele coloca mulheres negras para dormir num estábulo e quase ninguém está falando nada. Se isso acontecesse em qualquer outro governo, Segré, era motivo talvez até para impeachment, de tamanha seria a organização da sociedade. Se ia virar um crime qualquer, isso ia para o parlamento, tava um monte de gente gritando, mas hoje, além da Oeste, talvez mais um ou outro parlamentar ou um ou outro canal, a gente não vai ouvir ninguém falar nada. Vimos a nota do movimento dizendo que o movimento não pode ser reduzido a este acontecimento lamentável. Cerca de 130 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram na tarde de ontem em frente ao Museu Nacional da República em Brasília para pedir a aprovação do PL da anistia e da libertação do ex-chefe do Executivo. A maioria estava concentrada em frente a um carro de som que ostentava a imagem do senador Salci Lucas, contudo, ele não participou do ato. Os únicos políticos presentes foram a vereadora Flávia Berter, de São Luís, e o deputado federal Marcos Polion. Ricardo, é pouca gente, 130 pessoas para esse tipo de coisas é pouca gente. A gente está cansado de fazer manifestações e observar que o resultado é nenhum? Olha, pode ser que estejamos cansados, sim. Mas eu acho que está faltando mesmo aí um pouco mais de organização das lideranças da direita que estão batendo cabeça. Estão batendo cabeça, é triste, está indo um para o lado, um para o outro, um falando de outro. Final de semana tivemos aí um disse-me-disse, inclusive, sobre André e Michele, e o Flávio agora entrou no meio. Enfim, nós estamos batendo cabeça, Bolsonaro está preso, tem muita coisa acontecendo, o Lula está fazendo aí as falácias dele para cima e para baixo, inclusive em horário nobre da TV, vem se melhorando o seu desempenho nas pesquisas, e isso é
preocupante para uma boa parcela da sociedade que quer saber o que vai acontecer com o presidente Jair Bolsonaro, que está preso. A gente não vê andar o projeto da anistia no Congresso, e isso preocupa. O número baixo das pessoas e a ausência de lideranças relevantes, apesar de ter uma vereadora que foi muito bem-vinda ao projeto e um deputado, mas no carro de som do senador Exalci, o próprio Exalci não estava lá, acho que faltou liderança para que realmente a gente comece a ter um movimento, sim. As pessoas estão cansadas de fazer movimento e não ter resultado, mas não podemos parar agora de jeito nenhum. Mas se me perfile, só colocar um pontinho aqui, falta liderança. Literalmente está faltando liderança para a direita, porque a gente está vendo membros da própria família ir para um lado e ir para o outro. Está faltando liderança, porque a direita precisa se unir, porque além de ter um nome da direita, seja o governador Tarcísio, seja da família Bolsonaro ou não, isso há a necessidade de se organizar, de se unir, porque além do nome para o chefe do executivo, nós precisamos ter candidatos ao Senado Federal. Nós vamos ter 2 senadores por cada estado brasileiro. Precisa se organizar, a direita tem que estar organizada e a liderança está faltando. Bolsonaro sentiu muito, não há liderança. O Flávio falou uma coisa, o Eduardo está nos Estados Unidos falando outra, a Michelle fala uma coisa, desmente num evento público, o André que diz que foi autorizado pelo Bolsonaro, o Flávio veio e falou que sim, que o André foi autorizado, que isso foi dito com o aval do presidente Bolsonaro, ou seja, está cada um correndo para um lado e nós percebemos nesse momento, dezembro de 2025, com a eleição em 2026 ali, com Lula fazendo anúncios populistas todos os dias, a direita é desorganizada, está faltando liderança, nós precisamos de liderança, corremos o risco de perder não só a presidência em 2026, mas também uma eleição importantíssima para o Senado, que vai acontecer só daqui a 8 anos. A recondução de 2/3 do Senado brasileiro. E o Senado é tão importante que nós estamos vendo agora esse movimento da indicação do Messias, como uma pessoa, que é o presidente do Senado, está fazendo a organização da coisa toda. Está colocando um peso imenso na coisa. E ano que vem, é provável que ainda tenha mais 2 ministros para serem indicados, o próximo presidente. Ou seja, o STF vai ficar completamente, já está, mas pode ficar ainda muito mais tomado pelo lulismo, se nós não acordarmos agora e além de termos um nome para a presidência da República, também termos boas candidaturas sólidas e competitivas nos 27 estados brasileiros para o Senado e para a Câmara Federal, que no final da história é o que importa, porque senão a gente vai ficar só no discurso, mas a direita está precisando de liderança. A defesa do general Augusto Heleno, o ex-ministro do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, informou ao STF que o militar foi diagnosticado com a doença de Alzheimer no início deste ano e não em 2018, como foi divulgado. A resposta foi apresentada após o ministro Alexandre de Moraes cobrar laudos médicos que atestem a doença antes de decidir se vai acatar a solicitação de transferência do general do Comando Militar Planalto para a prisão domiciliar. Agora, André Marsiglia, é um erro de datas, porque foi vinculado por todos os lugares que o Alzheimer do general Heleno era 2018. Ontem mesmo, almoçando com meu pai, falei, mas alguém pode ter Alzheimer de 7 anos e estar na boa? E era difícil de entender. E agora parece que não era 2018 ou é 2025. Isso, de alguma forma, atrapalha um pouco a defesa como para pedir essa prisão domiciliar? Mas eu vou, na tua pegada de pensamento, Luiz, eu vou no seguinte, eu acredito que o projeto desse governo de esquerda é humilhar as Forças Armadas brasileiras. Não é à toa que tem a pessoa que hoje ocupa a presidência do Supremo Tribunal Militar. Foi colocada lá, como foi dito pelo Marcília, uma pessoa walkerista, uma mulher ali, que já foi repreendida, mas que vai ser trabalhado de todas as formas para que se caia a patente dos generais, do almirante de Bolsonaro, vai ser trabalhado. Eu espero que isso não aconteça, porque mais que o objetivo deste governo, de membros deste governo, é humilhar as Forças Armadas, é claríssimo. Mas agora a ministra Carmen Lúcia está na nossa pauta, porque a ministra Carmen Lúcia, do STF, disse no último sábado, durante um evento literário no Rio de Janeiro, que a sociedade precisa lutar para defender a democracia contra iniciativas autoritárias. Mais um lero-lero. Comparou as ditaduras às ervas daninhas, que, segundo ela, precisam ser, abre aspas, cortadas e vigiadas, fecha aspas, para que não voltem a ameaçar o país. A ministra defendeu, aspas de novo, a erva daninha da ditadura, quando não é cuidada, é retirada, toma conta do ambiente
E ela surge do nada para a gente fazer florescer uma democracia na vida da gente, no espaço da gente. É preciso construir e trabalhar todo dia por ela, fecha aspas. Parece Dilma falando. Vale lembrar que a ministra Carmen Lúcia é a mesma que nos chamou a todos, 213 milhões de pequenos ditadores, Sim. por causa da nossa liberdade de expressão. E a erva daninha, ministra, vale lembrar também aqui, que eu acho que a Marcília falou muito bem, está no próprio Supremo Tribunal Federal, com essa quantidade de ativismo judicial que o Supremo tem na atualidade. É ali que nós precisamos cortar essas ervas daninhas, essa forma de indicação de ministros do Supremo que é advogado do presidente, é amigo do presidente, agora é garoto de recado de presidente. É isso que nós precisamos cortar de fato. Mas há tempos que a ministra Carmen Lúcia não fala nada que serve para a nossa sociedade de fato. Então, agora...